Ontem, no dia 16 de maio de 2023, a Petrobras anunciou o fim da sua política de paridade de preço de importação, o PPI, e uma nova política de preços para a empresa, o que já provocou uma reação no mercado com as ações de Petrobras subindo, chegando a subir 4% no dia e fechando em mais ou menos 2,5%. E como vai funcionar essa política de preços e quais os possíveis impactos? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar a todos que me acompanham por aqui que desde segunda estão abertas as inscrições para a 21ª turma do Viver de Renda, o meu curso de Educação Financeira, sendo que essa é a última turma que terá uma duração de 12 semanas, sendo que ao longo das 12 semanas nós temos uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Então você, que é um iniciante no mercado, que pensa, nossa, não vou conseguir entender uma linguagem muito técnica, no Viver de Renda a gente respondeu na última turma mais de 4.000 dúvidas. Então você pode vir mesmo sem saber nada, que ao longo dessas semanas você vai sair do zero para se tornar um investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países. E qualquer dúvida, basta postar no nosso grupo exclusivo dos alunos que você receberá uma resposta no prazo de até 24 horas. Essa é uma meta que eu coloco para a equipe, e desde que ela foi colocada, ela tem sido batida, até porque quando eles conseguem esse feito, eles têm uma remuneração mais alta. Para quem quiser mais informações ou quiser realizar a sua inscrição, há um link aqui na descrição do vídeo. Espero ver vários de vocês lá no Viver de Renda. Lembrando que a primeira aula é no dia 28 de maio, às 9 da manhã, e que todo o conteúdo fica gravado sem prazo limite de acesso. Voltando ao assunto do vídeo, essa mudança na política de preços da Petrobras, ela era mais do que esperada, porque afinal de contas isso era uma promessa do governo Lula desde antes da eleição. E após o final do segundo turno, se você pega o desempenho das ações de Petrobras, ela caiu bastante, descontando o pagamento de dividendos 12,7%. Sem descontar isso, seriam quase 30% de queda desde o início do mês de novembro, muito por conta da incerteza que essa possível mudança traria para os acionistas da empresa, porque o pessoal não tinha como saber qual seria o novo parâmetro para fixar o preço dos combustíveis. E, inclusive, após o anúncio da mudança, a reação do mercado surpreendeu muita gente. Recebi várias perguntas do tipo, mas se acabou a política de paridade, não era para o preço das ações cair? Sendo que no dia, as ações preferenciais de Petrobras chegaram a subir 4% e fecharam com uma forte subida de 2,49%. Sendo que a empresa, ela anunciou que vai vender o que ela já vende agora por preços mais baixos. Logo após a notícia da mudança da política de preço, foi anunciada uma redução na gasolina nas refinarias da estatal de 40 centavos por litro, seria 12,6% de queda no preço. No diesel, 12,8% de queda, ou 44 centavos por litro mais barato. E o preço do gás de cozinha também vai cair 21,3%, ou R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. E geralmente, quando uma empresa anuncia que vai vender algo por um preço mais baixo, abrindo mão de lucratividade, a reação que é esperada é que as ações caiam. Então, o primeiro ponto desse vídeo é por que as ações de Petrobras subiram após o anúncio do fim da política de paridade de preço de importação. A explicação para isso seria o fato de que o mercado, ele adianta tudo. Então, se você, por exemplo, espera que eu te dê uma surra, mas eu te dou só um tapa na cara, você fica feliz, porque sua expectativa, afinal, era muito negativa. A expectativa para essa nova política de preço de Petrobras era muito negativa, porque havia toda essa incerteza, e quando veio essa política, o pessoal olhou e pensou, nossa, não é tão ruim quanto eu achei que seria. Muito da incerteza sumiu, o pessoal voltou a comprar as ações e ela teve uma subida. Embora o anúncio da política de preços tenha deixado em aberto o que pode vir a acontecer na hora de estabelecer preços para a estatal. E antes de entrar nessa parte de pensar nos impactos dessa política de preço e o que poderá acontecer com a gasolina, com o diesel aqui no Brasil e com Petrobras, vale a pena pensar um pouco sobre por que o governo segurou a mudança da política de preços durante tanto tempo, já que era algo que ele podia ter mudado logo no começo de 2023. E isso é uma opinião minha, não sou o dono da verdade, inclusive se vocês têm opiniões diferentes, coloquem aqui nos comentários. Assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo com as opiniões de vocês. Mas se a gente pega a esteira do que tem acontecido no governo Lula, nós vemos que a vida do Lula não está fácil. Inclusive, há pouco tempo saiu uma matéria falando sobre o fato de que o Lula estaria triste porque não estaria conseguindo governar da maneira que ele quer. E se você pega o que aconteceu nesse começo de mandato, nós tivemos uma tentativa de alterar o marco do saneamento, que acabou sendo derrubada na Câmara. Temos a CPMI do dia 8 de janeiro, que o governo não queria implantar, e mesmo assim está indo para frente. Ele já mudou, agora quer tentar assumir o comando da CPMI. E temos também a votação do PL das fake news, que acabou sendo adiada, o que seria uma derrota também para o governo Lula. Então, diante dessas derrotas, da dificuldade de governar e de uma queda de popularidade, sendo que o primeiro ano de governo ele costuma ser o melhor para um governante, porque depois, com a aproximação das eleições, fica muito mais difícil você realizar mudanças, é natural que o governo tente conseguir aumentar a popularidade
popularidade de alguma forma. E nada mais popular do que você diminuir preços de combustível. Sabemos disso até porque o governo Bolsonaro fez o mesmo no final do ano passado. Inclusive, tivemos 3 meses de deflação por conta disso, retirando impostos do preço dos combustíveis. Isso aumentou a popularidade do governo e agora, no começo do ano, quando o Lula ele alterou essa política, isso afetou a popularidade do Lula, que agora, por outras vias, está reduzindo o preço dos combustíveis. Então veja que essa jogada também é algo voltado para marketing, para aumentar a popularidade do governo. Basta você ir no Twitter e ver quando o Lula anunciou o tanto de reações que você tem, algumas negativas, mas muitas reações positivas, porque afinal de contas, gás de cozinha mais barato, gasolina mais barato, diesel mais barato, as pessoas consomem isso diretamente ou indiretamente, porque todo produto feito no Brasil ele é transportado por um veículo movido a combustível fóssil, ou gasolina ou diesel geralmente. E aí vale lembrar que o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula para substituir o antigo teto de gastos já está na mão do Congresso. E isso é vital para o governo, porque vai permitir que o governo aumente o gasto ao longo dos anos, ainda que ele não tenha um aumento de receita, porque você tem uma faixa de aumento mínimo para os gastos em IPCA mais 0,6. E mais popularidade do governo pode se converter nesse arcabouço fiscal passando com menos alterações, menos rígido para o governo pelo Congresso. Portanto, tendo em vista essa questão das derrotas recentes do governo e do fato de que eles querem uma vitória no arcabouço fiscal, anunciar uma diminuição no preço dos combustíveis e do gás de cozinha é algo que promove o governo. No entanto, se a gente for dar uma olhada no site da Abicom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gente vê que eles colocam sempre a defasagem que existe entre o preço do combustível aqui no Brasil em relação ao preço internacional. E se a gente olha aqui, o preço do combustível já estava mais alto do que o internacional há algum tempo. Veja que no dia 16/5, a gasolina 13% mais alta nos principais polos em comparação ao preço internacional e nos polos da Petrobras 15% mais alta. No dia 15/5, 15 e 17. O diesel também a mesma coisa. Se a gente volta aqui ao longo dos dias, essa defasagem já durava algum tempo. Sendo que, para não falar que sempre está mais alto do que o preço internacional, se a gente volta aqui, por exemplo, para o período de abril, a gente vê uma gasolina com preço mais baixo em comparação internacional. Se voltamos mais um pouco, essa tendência continua, com semanas de preços mais baixos na gasolina, inclusive no diesel às vezes, em comparação ao internacional. De modo que, ainda que a política de preço da Petrobras fosse mantida inalterada, a gente já deveria ter uma queda dos preços nas próximas semanas por conta de reajuste de preço, já que a gente tem duas variáveis que estão em queda e que impactam diretamente o custo do combustível aqui no Brasil, que é o dólar, que agora está abaixo de R$5, e também o preço do petróleo, que está em queda internacionalmente. Olhando no mês de maio, o petróleo está caindo 6% e em 30 dias está caindo 12,79%. Enquanto isso, o dólar ele permaneceu estável. Ou seja, olhando por esse comportamento, o preço do combustível já deveria cair e essa defasagem que está bem alta agora também deveria ser trazida para baixo. Então, essa nova política de preço que permitiria a queda, na verdade, a gente vê que essa queda poderia acontecer, inclusive, com a maneira como a Petrobras estabelece seu preço hoje. E aí já vamos falar agora do que deve mudar com essa nova política de preços. No cálculo anterior do PPI, preço de paridade de importação, a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global e custos logísticos como fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para transporte. Essa, inclusive, era uma crítica que algumas pessoas faziam, porque, poxa, o petróleo está sendo produzido aqui, mas eu vou colocar o preço fixado a alguma coisa que vai ser fretada para o nosso país? E nisso vale lembrar que a gente produz um petróleo, mas esse petróleo tem que ser refinado. Nossa capacidade de refino ela é baixa. Então, o que acontece é que nós geralmente exportamos esse petróleo bruto, esse petróleo cru, para depois importar aquele que já está refinado, aquele mais leve. E o que deveria mudar nessa nova estratégia comercial da Petrobras é o uso de duas referências de mercado. Primeiro, o custo alternativo do cliente, que vai contemplar as principais alternativas de suprimento, sejam de fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Dando um exemplo, o preço do etanol está em tanto. Então isso seria considerado para fixar o preço do combustível. E também o valor marginal, que segundo a petroleira é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. E diante desses dois pontos, eu vi alguns analistas comentando que, olha, talvez não mude nada em termos de precificação do petróleo frente ao que era a antiga política. Mas aqui eu vou colocar uma fala do Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, foi demitido pelo Bolsonaro quando ele trocou o comando da estatal e colocou o general Silvio Luna na direção da empresa. Então,
Então, não dá para falar que ele faz esse comentário porque é um bolsonarista ferrenho. Não tem nada disso. Ele foi demitido pelo Bolsonaro. E o que ele disse, abre aspas, foi o seguinte: quando a Petrobras fala que pode fixar os preços de acordo com o custo marginal, ele está dizendo que pode fazer isso pela paridade internacional, ou seja, poderia não mudar nada. Mas, quando diz que também pode fixá-lo com base no custo alternativo do cliente, está deixando a porta aberta para praticar preços abaixo dos praticados lá fora. Afirma: se a Petrobras quiser se comportar conforme a paridade, ela poderá, mas provavelmente não vai fazer isso, dado que existe uma forte oposição política do governo a essa política de preços. Ou seja, nesse momento de queda dos preços, é fácil se comportar conforme a antiga política de paridade de preço de importação. Então não deve mudar tanta coisa assim. Mas se tivermos algum choque do petróleo por conta de um evento geopolítico, consequências de expansão de guerra de Rússia e Ucrânia, ou alguma outra coisa que a gente nem supõe que pode vir a acontecer, e geralmente a história tem desses eventos, basta olhar nos últimos anos a pandemia e a guerra de Rússia e Ucrânia, por mais que nessa eu tenha acertado, eu lancei um podcast 2 semanas antes da guerra estourar de fato, falando que acreditava nisso, mas a maior parte do mundo não acreditava no conflito. Então esse tipo de coisa tem poder de levar o petróleo para cima. E nessa hora, pode ser que pensando nesse custo alternativo do cliente, simplesmente a política de preço da Petrobras seja fixar o combustível a um nível mais baixo do que ele deveria estar comparado aos seus pares internacionais. E nisso, a empresa acaba sendo afetada. Já vimos esse filme lá no governo Dilma. Porque nesse caso ela é obrigada a exportar o nosso petróleo pelo preço internacional, aquele bruto, mais pesado, para importar o outro por um preço mais baixo na hora de repassar para o consumidor brasileiro. E ao fazer algo parecido, lá na época do governo Dilma, a Petrobras se tornou a dona da maior dívida corporativa do mundo. Eu lembro que as ações chegaram a bater R$4, tinha analista, se eu não me engano, era do BTG, falando que a Petrobras deveria valer 0 e que só não quebrava porque, afinal de contas, era estatal e, no limite, seria resgatada pelo governo. E aí já devemos pensar o que pode acontecer com as ações da empresa. Se a gente olha a Petrobras hoje, nós vemos que nos últimos 12 meses, apesar da queda em novembro do ano passado até praticamente agora, ela continua com uma valorização de 35,72%, muito por conta do caminhão de dividendos que foram pagos, 62,9% nos últimos 12 meses em comparação com o preço da ação atual. E no mês sobe 15%. Então, olhando agora, não parece algo ruim, mas vamos voltar ao histórico de resultados da empresa. Então, se a gente olha aqui, dando destaque para o lucro líquido, nós vemos que a empresa ela entrou num vale, apresentando prejuízo durante o segundo mandato do governo Dilma. Em 2016, tivemos o impeachment, entrou o Temer, mudou-se a política de preços da Petrobras e ela entrou numa esteira de apresentar lucro, sendo que nos últimos 2 anos ela apresentou um lucro gigantesco e essa baita distribuição de dividendos, cujo principal beneficiado é o governo, porque ele é o maior acionista de Petrobras. Então, o que deve acontecer caso o preço do barril de petróleo ele exploda no mundo é que a empresa vai segurar as contas sendo utilizada para manter a inflação mais baixa no Brasil, já que o preço de combustíveis afeta bastante a inflação. Já vi até analistas projetando que essa redução do preço dos combustíveis agora impacta a nossa inflação anual em 0,4%. Ou seja, é um baita impacto. Mas segurar o preço do combustível em níveis mais confortáveis pode custar dinheiro aos acionistas da empresa. Então eu me mantenho longe de Petrobras. Por mais que eu entenda que a empresa de fato está muito barata. Se a gente olha aqui em métricas, Petrobras é negociada com 15% de desconto frente ao seu valor patrimonial, sendo que tem uma rentabilidade sobre patrimônio líquido gigantesca, tem uma rentabilidade sobre capital investido também muito alta. Se a gente olha métricas de preço por lucro, menos de 2 vezes seu lucro dos últimos 12 meses, e preço pelo EBITDA, o resultado operacional da empresa, menos de 1 vez. Seria mais ou menos como falar assim, nossa, minha empresa tem 100 milhões de EBITDA no ano, né? O lucro antes de juros, de impostos, depreciação e amortização. E alguém vai falar, então quero comprar sua empresa por 96 milhões, você me vende? Você nunca venderia uma empresa por esse preço, mas Petrobras está sendo vendida na bolsa exatamente por esse preço, mas porque a projeção do mercado é que os lucros da empresa, que o resultado operacional da empresa fique menor por conta dessa mudança na política de preços. Mas não tão menor quanto eles achavam antes, pelo menos nessa primeira interpretação do que é a nova política de preços da Petrobras. Só que, segundo as palavras do próprio Castelo Branco, que dirigiu a empresa, entende muito mais de Petrobras que qualquer um de nós que está vendo o vídeo aqui ou do que eu, ele acredita que há espaço para manter as coisas parecidas com como funciona agora, principalmente em época de queda do combustível, mas se subir, aí sim a gente deve ver o que é essa nova política de preços e uma intervenção mais forte do governo. E diante desse risco da intervenção, por mais barato que esteja, eu permaneço fora da empresa. Mas eu quero saber também a opinião de vocês. E aí, agora com essa nova política, vale a pena entrar em Petrobras? Para quem já estava com a ação, vai continuar segurando? Deixe as opiniões de vocês no comentário. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado
gostado do vídeo. Lembro também que as inscrições para a turma 21 do Viver de Renda estão abertas, há um link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.